Olá meus queridos, eu sou o Fábio Martinez, eu sou nutricionista, especialista em dieta vegetariana, dieta vegana e eu estou aqui para compartilhar com vocês algumas dicas a convite da Use Orgânico. E como nós estamos no mês de agosto, um mês que é dedicado para prevenção e promoção da saúde masculina, em especial contra o câncer de próstata, o meu objetivo aqui é passar para vocês quais são os 4 principais alimentos que todo homem deve consumir para reduzir o risco do desenvolvimento do câncer de próstata. O primeiro alimento é o açafrão da terra. Isso porque, dentre os alimentos que a gente tem na natureza, ele é o mais importante quando a gente fala de ação anti-inflamatória, anticancerígena. Isso pelo fato de ele ter um composto chamado curcumina. Ela que traz esse benefício anti-câncer para nós. Só que existe um método correto da gente consumir o açafrão da terra para a gente conseguir ter esses benefícios. Então é preciso que a gente consuma açafrão da terra aliado com pimenta preta do reino, pimenta preta e também uma boa fonte de gordura, pode ser então um azeite. Isso porque a pimenta do reino, a pimenta preta, ela contém um composto chamado peperina, que a peperina ao se ligar à curcumina, que é o composto que traz os benefícios anticâncer do açafrão da terra, potencializa a absorção, a biodisponibilidade da curcumina em cerca de 2.000 vezes. E quando a gente tem açafrão da terra e pimenta do reino e associa uma fonte de gordura, essa gordura aumenta a absorção na casa de 7 a 8 vezes. Então quando a gente tem essa combinação, realmente a gente consegue ter os benefícios do açafrão da terra devido ao fitoquímico chamado curcumina. Então, de forma prática, você pode fazer da seguinte forma: cerca de 1 colher de azeite a meia colher de azeite para 1/4 ou meia colher de chá de açafrão da terra, mistura e acrescenta uma pitada generosa de pimenta preta. Então você tem ali o que eu gosto de chamar de molho antioxidante, que você pode utilizar ali na finalização de um preparo, né, ou até mesmo de salada, para temperos. Entretanto, lembre-se que o açafrão da terra ele não deve ser aquecido, então sempre utilize na finalização e nunca antes do processo de preparo e cozimento do alimento. Dessa forma você vai conseguir então ter os benefícios do açafrão. Segundo alimento é o brócolis. Além de ele ser um alimento rico em cálcio, em ferro, fibras e várias vitaminas e minerais, ele possui um composto chamado sulforafano. Esse fitoquímico, esse composto, contribui também para o combate das células cancerígenas, em especial células cancerígenas do câncer de próstata em homens. Só que todo alimento eu vou te ensinar a forma correta de você consumir para você ter os benefícios. Então no caso do brócolis, esse composto sulforafano que traz o benefício, ele precisa, para a gente conseguir esse benefício, ele precisa ser ativado por uma enzima. Essa enzima está presente no próprio brócolis. Entretanto, todo o processo de aquecimento, então se a gente cozinhar esse brócolis, quer seja no vapor ou em água em imersão e tal, ele vai acabar matando, destruindo essa enzima. Então, consequentemente, a gente não consegue ter ativação desse fitoquímico, desse composto que traz o benefício anticâncer. Então, o ideal é a gente consumir esse tipo de alimento cru. Entretanto, aqui no Brasil não é comum a gente ter essa prática, consumir brócolis cru. Uma pesquisa conseguiu perceber que se você consome, no caso brócolis cozido, consegue na mesma refeição consumir outro alimento do mesmo grupo, no caso o grupo das crucíferas, que é o nome que a gente dá ao grupo de alimentos que contém esse sulforafano, que no caso além do brócolis é a couve-flor, a rúcula, a couve. Então vamos colocar a couve como exemplo. Então se você consome ali o brócolis e consome a couve, a pesquisa mostrou que se essa couve estiver crua, então quando a gente processar ali a couve, quer seja cortando ou na própria mastigação, essa enzima ela vai ser liberada para conseguir atuar, interagir com o sulforafano, que é o fitoquímico, que gera o benefício, e dessa forma ele vai conseguir
fazer o seu papel, né? Anticâncer e anti-inflamatório. Mas a pesquisa mostrou que não só na própria couve, mas até mesmo no brócolis que estava cozido. Ou seja, se você tiver um brócolis cozido ou uma couve-flor cozida, né, que teoricamente você não teria o benefício antioxidante, anticancerígeno desse alimento por conta do processo de aquecimento, se você consumir junto ou com uma couve crua ou um repolho cru, que são alimentos mais fáceis de a gente estar consumindo cru, você consegue ter o sulforafano ativo não só do próprio repolho ou até mesmo da couve, mas também até mesmo do brócolis, couve-flor. Tá? Então essa forma que eu oriento vocês para realmente vocês conseguirem extrair todos os benefícios do brócolis ou das demais crucíferas. Né? Então, eu, apesar de ter falado do brócolis, todas entram aí nesse pacote, fazem o mesmo benefício do brócolis. Então tem o brócolis, a couve-flor, a rúcula, a couve, o repolho, né? A gente pode ser tanto o roxo quanto o mais branco, tá? Então dessa forma você vai conseguir tirar o benefício desse alimento. O terceiro alimento é o tomate, devido ao fitoquímico ou composto que ele possui chamado licopeno, que apesar de ser muito conhecido pelo seu poder anticancerígeno, em especial anti-câncer de próstata, existe também a metodologia e a forma correta para a gente consumir e ter o benefício. Como é que funciona? Primeiro que tomate nunca se consome se ele não estiver bem maduro. Isso porque o processo de maturação do tomate faz com que uma substância tóxica chamada solanina diminua significativamente. Então, além disso também o processo de aquecimento é importante. Então, o ideal é que o tomate seja consumido sempre bem maduro e que passe por um processo de aquecimento. Isso falando de proteção contra substâncias tóxicas, tá? Mas quando o assunto é licopeno, né, e benefício anticancerígeno, a questão é a seguinte: também precisa ser aquecido, só que tem um outro detalhe. É interessante que você consuma o tomate, além de ele ser aquecido, junto com uma boa fonte de gordura, tá? Então pode ser, quem sabe, um azeite. Então a forma de você estar consumindo o tomate para realmente ter os benefícios anticancerígenos devido aí ao licopeno, quem sabe num tomate confitado, no azeite, né? Um tomate seco, aí você pode finalizar ele com azeite, não necessariamente precisa estar junto no preparo, mas pode ser em formato de molho de tomate, né? Que geralmente é utilizado um tomate bem maduro e vai passar por um processo de aquecimento. Então dessa forma é o ideal para realmente você estar conseguindo ter os benefícios de tomate. E evite o tomate em salada, principalmente se ele não estiver bem maduro. Outro alimento que eu quero compartilhar com vocês é o morango. Na verdade, as berries em geral. Aí entra blueberry, amora, framboesa, morango, etc. Entretanto, aqui no Brasil, mais fácil acesso para nós seria o morango. Tá? Isso porque esse grupo de alimentos, eles fazem parte dos alimentos que têm maior ação anticâncer, antioxidante. Entretanto, você pode estar pensando, se você já tem um certo conhecimento nessa parte de alimentos e nutrição, que quando a gente fala de morango, ele faz parte dos alimentos que tem o maior teor de agrotóxico. Então, eu quero compartilhar uma dica para vocês, para você conseguir reduzir de maneira significativa os agrotóxicos nos alimentos. Isso vale tanto para as verduras, legumes e também para as frutas, e no caso é interessante você estar utilizando no morango, caso você tenha dificuldade ou ache o valor muito elevado, estar consumindo um morango orgânico. Então como é que você vai fazer? Tintura de iodo a 2%. Tintura de iodo a 2% você consegue encontrar na farmácia, e com isso você vai utilizar 10 ml de tintura de iodo diluídos em 1 litro de água. Tá? E aí você vai deixar ali os alimentos de molho, de preferência num recipiente que não seja transparente e que ele fique fechado, tá? Para o ar e a luz não incidir ali. Dessa forma, o iodo ele é quelante, então ele se liga ali no agrotóxico, puxa ele da fruta, da verdura, do legume. Como ele é hidrossolúvel, ele fica ali na água, e ao jogar então depois de 1 hora, né, que
esses alimentos estão de molho, jogou essa água fora, lave novamente os alimentos em água corrente, então você pode estar consumindo aí seu alimento, mesmo que ele não seja orgânico, mas ainda assim com uma quantidade significativa na redução dos agrotóxicos. E essas foram as dicas de hoje. Espero que você tenha gostado e se você ficou com alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários que eu mesmo respondo. E se você quiser saber mais dicas sobre dieta vegetariana, vegana, só me seguir no meu Instagram, Nutriveg Fábio Martinez. Continue acompanhando também aqui o Instagram da Use Orgânico e até mais!